Olá, pessoal do Grupo Espírita Leão Denis de Uberlândia. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam atravessando bem essa quarentena, né? Essa dificuldade que a gente está enfrentando em vários níveis e que, como muitas pessoas têm destacado, tem o seu aspecto positivo, mas traz também as suas grandes dificuldades. Muito bem, hoje eu queria comentar um trechinho do aviso do Livro dos Espíritos, ainda antes da introdução. O Livro dos Espíritos ele começa com esse aviso, né? E que nos últimos parágrafos vai falar sobre a importância da história. Eu vou ler esse trechinho e vou tecer um comentário a respeito dele. Então, Kardec diz assim: a história, por sua vez, comprova que a maioria desses princípios, os princípios espíritas no caso, foi professada pelos mais eminentes homens de tempos antigos e modernos, trazendo a eles, desse modo, a sua sanção. Né? Então, na posição de Kardec, no entender de Kardec, o fato de os princípios espíritas terem sido professados por sábios da antiguidade, da Idade Média, da Renascença, da Reforma Protestante, do começo da modernidade, sendo que ele também ainda está, de uma certa maneira, do começo para o meio, já longe de nós, mais de 150, 160 anos, não é? Ele está querendo insinuar que esses elementos naturais, como, por exemplo, a mediunidade, o animismo, as faculdades medianímicas do ser humano, as propriedades, vamos dizer, do perispírito, a ideia e os atributos de Deus, a ideia da reencarnação, notadamente, né? Não é muito difícil a gente perceber que se trata de uma ideia bastante universal, bastante perene, a ideia do livre-arbítrio, de que há uma ordem moral do mundo, que as noções de bem e mal não são inventadas e não dependem de cultura, como se acredita muito hoje em dia, num certo nível, digamos assim, baixo da vida acadêmica no mundo todo, mas particularmente no Brasil, por conta do nosso despreparo filosófico, nós acabamos sendo seduzidos e nos rendemos a essas ideias relativistas sobre a inexistência de padrões morais, ou sobre a ideia de que padrões morais, entre outras tantas coisas, são produtos da cultura. Nós também ignoramos, quando a gente aceita esse grau extremo de relativismo, que a cultura ela é ela mesma um fenômeno que segue os seus próprios processos, as suas próprias leis. Então, muito bem, Kardec pressupõe que isso não é o caso, que não há esse relativismo e que, muito pelo contrário, esses princípios espíritas, os princípios centrais, pelo menos, do espiritismo, são princípios não inventados, não revelados e não surgidos na época dele. O que surge é o método e a maneira moderna de se encarar esses princípios e de se encontrar subsídio, evidências e defesas argumentativas para esses princípios. Pois bem, a conclusão de Kardec, se isso é verdade, então nós temos que poder encontrar nas doutrinas antigas, nas filosofias pretéritas, né, anteriores à época da formulação do Espiritismo, pelo menos alguns insights, algumas noções, alguns apontamentos que vão nessas direções, na direção desses princípios, desses elementos, que são elementos intrínsecos às leis gerais da natureza. Se nós não formos capazes de encontrar esses elementos, isso seria muito deletério para o espiritismo, porque isso significaria, como correntes religiosas outras hostis ou céticas, né, ceticismo materialista às vezes vai apregoar,
O espiritismo é uma invenção de uma pessoa, de uma época específica, e é datado e está contextualizado e enraizado num nicho muito específico da Europa de meados do século XIX, onde havia também outros movimentos espiritualistas. E isso inclui o espiritismo nessa tese relativista cultural de que tudo é um produto da invenção humana, tudo é um produto da cultura, e nós não estamos aqui discutindo verdades, e sim impressões ou invenções culturais que nos foram transmitidas ou pelas nossas famílias, ou por amigos, ou por uma literatura espírita. Muito bem. Leon Denis também vai tratar disso de maneira bastante pontual, bastante sagaz, em O Invisível, um dos livros mais importantes sobre o trato da mediunidade depois do Livro dos Médiuns. E Leon Denis vai dizer exatamente o seguinte: a grande diferença do espiritismo, do espiritualismo moderno também, que é o movimento paralelo da Inglaterra, principalmente, a grande diferença deles para a metafísica, as doutrinas filosóficas do passado, é que agora o foco é sobre evidências, sobre subsídio empírico para nós analisarmos como se processam, de que maneira podem ou não podem acontecer esses fenômenos espirituais, esses fenômenos místicos ou religiosos, de que a história está repleta, desde o começo até recentemente, antes do surgimento do espiritismo. Então, esse consenso de que o espiritismo ele está inserido dentro da marcha da história, dentro de um longo processo de amadurecimento da consciência sobre esses fenômenos, esse consenso ele precisa ser mais claro para nós hoje dentro do movimento espírita, porque lamentavelmente, assim como nós não temos interesse em pesquisas continuadas sobre os fenômenos que caracterizam o espiritismo, né, fenômenos sobre os quais o espiritismo se baseia, nós também não temos interesse em fazer um estudo qualificado da religião, um estudo, inclusive, de outras religiões além do cristianismo, já que, embora o espiritismo se caracterize muito particularmente por um vínculo com o cristianismo, ele prega que os fenômenos são da ordem da natureza, que Deus é bom e justo, não se comunicaria de maneira exclusiva com um único povo de uma única maneira, e que enviou missionários, emissários para múltiplos povos para que fossem revelados a eles fragmentos que fossem da verdade. Então, isso é uma pressuposição fundamental do Espiritismo, a onipresença da verdade. A verdade não está enclausurada, ela não está encaixotada, ela está em todo lugar, basicamente. Então, nós precisamos, no movimento espírita, urgentemente fazer um estudo da teologia, entender a diferença entre a católica e a protestante, fazer o estudo das religiões, né? Fazer um estudo qualificado da Bíblia, não porque nós estejamos repetindo essas teologias confessionais, mas para, no mínimo, entender do que a gente está falando quando a gente critica, quando a gente compara, quando a gente bebe da fonte histórica ou bíblica ou teológica de alguma maneira. Similarmente também nós precisamos conhecer mais a história da filosofia, sendo o espiritismo mais uma filosofia do que propriamente uma religião. Como é que a gente vai inseri-lo no progresso, no fluxo do progresso histórico, se a gente ignora completamente o desenvolvimento da história da filosofia? O próprio Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer que Sócrates e Platão são precursores das ideias cristãs e das próprias ideias espíritas. Aí, depois dele escrever um longo tópico sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê que praticamente inexistem estudos sobre Sócrates e Platão. Inexistem grupos de estudo que vão tentar enxergar dentro dos centros, né,
a relação entre esses autores e o espiritismo. Por que que eles são, por que que eles teriam sido, segundo o próprio Kardec, precursores do cristianismo e do espiritismo, consequentemente, dentro da ideia espírita, seriam precursores das maiores verdades reveladas, né? E certamente missionários eles mesmos. Então fica o convite para que a gente faça, à luz desse parágrafo, uma leitura mais cuidadosa da história, e que a gente desperte o maior interesse por enxergar o espiritismo contextualizado dentro de um quadro maior, mais rico da cultura humana.